noite, amigos e amigas do canal Chai. O canal Chai, Caminhos para o Bem Viver. E ele nasceu em 2020 com um grupo que viu a necessidade de reunir experiências, conceitos e ideias sobre o bem viver. Esse bem viver, que é um conceito em construção, significa para nós harmonia com o outro, harmonia comigo mesmo, com a sociedade e com a natureza. E também a cultura, sobretudo a cultura da vida. E ela também, aliás, o canal, ele dá destaque à cosmovisão coletiva dos povos originários e também experiências sobre o bem viver, né? Eu sou Vera Salles, sou professora aposentada do curso de comunicação da Universidade Federal do Maranhão e também jornalista e preconizo sempre que posso, em qualquer instância, inclusive trabalhei alguns projetos sobre isso, a cultura de paz. Bom, meu nome é Hamilton Faria, eu também sou professor aposentado da FAAP, da PUC, sou poeta, escritor, trabalhei com cultura há muitos anos e hoje eu trabalho no canal Chai, outro canal de literatura chamado Canal do Poetariado, e faço consultorias nacionais e internacionais. Eu sou Marina Salles Leme de Barros, também sou professora. Trabalhei ao longo da minha vida como professora, usando a arte como um instrumento, porque eu acredito que a arte ela tem magia, mas ela tem um poder enorme de transformar as pessoas, e as pessoas podem transformar o mundo. Então, eu acredito muito, muito, muito arte com educação. Foi o que eu fiz e continuo fazendo, usando agora as ODS, para trabalhar direitos humanos e sustentabilidade. Bom, eu sou Pablo Figueiredo, eu sou aluno da professora Vera, lá do curso de comunicação, jornalismo, sou bacharel em História pela Federal do Maranhão, trabalho com audiovisual e também sou músico. Conheci essa cultura de paz através da professora Vera em vários projetos de extensão que a gente acabou trabalhando juntos, e estou conhecendo com os nossos colegas aqui do canal Chai o caminho para o bem viver, que também vem agregando muito na minha experiência de vida. Bom, então agora eu vou apresentar o Moisés Matias. Eu vou fazer uma breve apresentação, nada muito formal, que ele é jornalista formado pela Universidade Federal do Maranhão. Ele prestou assessoria de comunicação em várias secretarias e institutos, e ele é editor da Folha de Gaia, que foi um jornal dedicado à questão ambiental. E ele também foi professor de fotografia do curso de comunicação da Universidade de São Paulo, autor de vários livros e também que atuou muito na questão da fotografia. Entre os livros, destacamos Os Segredos do Maranhão, A Revolta da Meia Passagem, um registro da greve estudantil de 1979, O Sítio Ecológico, um guia para salvar a terra, Ecologia e Criatividade, Ecologia e Estresse, e Curar-se, os segredos da autocura e ao alcance das suas mãos. Ao longo de 3 décadas, atuou como fotógrafo, participou de várias exposições, produziu documentários, vídeos e algumas cartilhas. Atualmente, ele coordena o Sítio de Inteligência Alternativa, Panacuí, e a Universidade Livre Panacuí.
que é dedicada à produção de cursos e eventos voltados para o reconhecimento da sabedoria ancestral dos povos do Maranhão. Então, com vocês, Moisés Matias, aqui no nosso canal Chai. Um prazer, uma alegria. É uma alegria muito grande. Converso com vocês, estou um tanto impressionado e emocionado em conversar com tanta gente ilustre. A professora Vera, porque foi minha professora, uma pessoa que eu convivo sempre com muito carinho, tenho grandes referências. Também a Milton, com suas experiências, e a Marina, e agora o nosso amigo Pablo. Vocês estão dando muita alegria nessa oportunidade de participar desse programa Chai aqui, viu? Muito obrigado. Sim, então nós vamos começar aqui a nossa conversa, né? E a nossa conversa eu vou pedir para o Moisés que ele, pelo que a gente leu da sua obra Curar-se e também pelo que a gente conversou, né? A gente viu que você se aproximou muito do bem viver. E a partir da sua busca, a gente quer saber essa relação que você estabeleceu, para você contar um pouco da sua história. Eu sou alguém que saiu de uma localidade chamada Tarauacá, um município bem pequenininho, no interior do Acre, na fronteira com o Peru. Do local que eu morava para essa cidade bem pequena, eram 3 dias de barco. Ou seja, eu nasci no meio da Amazônia, no coração da Amazônia. Eu saio dessa região aos 3 anos de idade e eu não volto mais a essa região. Só que meu pai saiu com os 40 anos e nunca tinha saído dessa localidade, para vocês terem uma ideia. Meu pai é negro, descendente de nordestino e de índio. Minha mãe é branca, descendente de nordestino e índio. Então, eu sou branco, negro e índio. E em 87 eu chego ao Maranhão após passar uma temporada, um estágio, uma imersão muito boa nos altiplanos bolivianos e peruanos. Eu chego no Maranhão em 87, aqui me instalo, faço curso de jornalismo, e aí o resto a professora já contou a história. Mas eu chego aqui no Maranhão em 87, me instalo aqui eu tenho esposa, que é o Silene, 3 filhos lindos, sou pai de 2 netinhos, que um está com alguns dias, 10 dias, por sinal. Como é que eu chego na questão do bem viver? Na verdade, o bem viver é um conceito tão interessante que eu descobri, ao ler o bem viver, que o meu bem viver está comigo desde os 3 anos de idade, quando eu saí lá do mato. Porque, como diz aquele ditado popular, a gente sai do mato, mas o mato não sai da gente. E eu descobri que a parte mais brilhante, mais preciosa que eu tenho, a Milton, Marina, professora Salles e Pablo, é exatamente o bem viver das minhas lembranças infantis anterior aos 3 anos de idade. Porque eu descobri que depois de 50 anos, você começa o processo de resgate da tua memória infantil. Então eu passei a ter imagens de águas, de barulho de pássaros, de experiência de fala, de vivência no meio da floresta. Nós vivíamos em uma localidade muito isolada, mas uma localidade muito isolada com tanta fartura, com tanta abundância, que era uma festa de muitas coisas. Nunca faltou comida, muita caça, muita alimentação, muita comida armazenada, como não havia supermercado, tudo ficava muito longe. Os grãos eram armazenados para a gente comer durante o ano todo. A farinha era guardada para a gente comer durante o ano todo. A roça era feita toda pensada em comer. E quando chegava a necessidade, havia uma troca muito grande. Quem tinha dava e recebia dos outros. E eu lembro das festas do bem viver na minha infância. É uma coisa maravilhosa. Chegava gente de diversas partes para passar o dia, para confraternizar naquela região, e cada um trazia o seu melhor. Um pedaço de caça, um pedaço de carne de tal animal, um pouco daquela tal comida, e fazia-se essa festa. Então, o bem viver que eu descobri lendo a literatura e conhecendo as escritas recentes,
É um bem viver muito anterior, que mostra que esse conceito de bem viver é um negócio tão amplo que ele está nas grandes tradições, está também nas pessoas que saíram do meio dessas tradições, que estão lá no meio urbano, mas que ainda continua sendo muito rural, muito Amazônia, muito floresta, muito mato. E essa coisa mesmo de procurar um bem viver como uma consciência universal do que é melhor para os seres e para as criaturas e para a gente, né? Moisés, a gente até em contato com a tua obra, mas também a gente viu esse conceito, mas a gente não pode ignorar que é um conceito muito amplo e gostaria de saber isso através de ti. E como é que você caracteriza essa ideia de curar-se, né, da autocura? E acho que aí você precisa contar um pouco da sua história, assim, um resumo, claro, da sua história, de como você se viu enredado pela vida no sentido de lidar com essa possibilidade de buscar uma autocura, para um problema que você tinha, e como você desenvolveu isso também para passar para outras pessoas, a ideia, desenvolvido, né? Pablo, Pablo, uma das grandes buscas da humanidade por séculos foi a busca da fonte da juventude. Houve uma busca na história que as pessoas cortavam mares, cortavam montanhas, cortavam oceanos em busca da famosa fonte da juventude. Acreditavam que havia uma água em algum lugar que respondia para que as pessoas não morressem, né? E o tempo passou, a ciência veio, a ciência começou a apresentar-se como aquela que poderia resolver todos os problemas, e no futuro não haveria mais doença, que a ciência iria tratar todas as doenças e tal. Como isso não aconteceu, as pessoas continuam procurando aquela fonte da juventude, a fonte da juventude, a fonte da vida plena, da vida saudável. Na verdade, esse conceito da autocura é um conceito muito antigo, que existe já na literatura, registrado há mais de 5.000 anos, na literatura indiana, na literatura do Ocidente. A, o curar-se é aquela força que você pode ativar para que você tenha uma vida saudável, uma vida plena e tal. Eu já sabia disso pela leitura, pelos estudos. Só que há perto de um ano atrás, eu fui diagnosticado com um tumor na cabeça, um tumor benigno, mas um tumor situado numa região muito complicada, e precisava de uma grande cirurgia, e que a minha situação poderia sair bem debilitado, morrer, ou até não, ia até ficar com deficiências e tal. E eu, sabendo dessa situação, eu me apropriei de todas as informações disponíveis para atingir um estado de bem-estar, um estado de indicador de qualidade de vida perfeito, para que meu corpo pudesse enfrentar essa adversidade e até vencer o tumor. Por um bom tempo eu tentei até vencer o tumor, fazer com que ele desaparecesse. Eu não consegui vencer o tumor, minha gente. Eu não consegui fazer com que ele desaparecesse, mas eu consegui neutralizar o crescimento dele. Por mais de 6 meses eu acompanhei, ele não teve progressão nenhuma, ele não avançou, e os meus indicadores de saúde, todos os exames mostravam que eu estava muito bem. Veja, eu fiz esse processo sempre fazendo o acompanhamento médico, o acompanhamento da clínico, o acompanhamento de análise de exame, mas não me ative só a isso. Eu fui buscar as informações alternativas, os tratamentos alternativos, a alimentação correta, o estado de consciência de saúde perfeita, até que chegou um momento que o médico disse: meu amigo, esse negócio não vai sair daí não, vai ficar assim. Depois você vai envelhecer, o tempo vai passar, você vai perder, a sua imunidade vai baixar e ele vai crescer. Nós temos que tirar esse rapaz daí. Foi aí então que eu fui para Ribeirão, São José do Rio Preto, e lá o professor Dr. Mário Góes fez a cirurgia, tirou o tumor, extraiu a cápsula tumoral. Com essa situação, eu fiquei lesionado porque perdi, por isso que eu estou de óculos, gente, porque eu perdi a movimentação da pestana, eu não consigo abrir o olho. E parte do rosto ficou semi-paralisado. Também fiquei com o lado esquerdo com problema, tendo dificuldade de andar e tal. Mas essa história aí não acabou. Quando eu chego em casa, no Maranhão, em São Luís,
eu enxergo com o olho esquerdo perfeito, mas o olho direito eu tenho que usar o dedo aqui para abrir, assim. Então, está praticamente paralisado, porque eu não consigo abrir a pestana, né? Só que quando a gente perde um membro, Hamilton, interessante é que o outro se qualifica para suprir essa necessidade. E eu ganhei uma visão dupla agora. Se eu olho para você, eu vejo você assim, eu vejo vocês duas vezes, sabe? Eu vejo com dois olhos. Mas só que com esse olho aqui, eu consigo ver coisas com mais definição do que com esse esquerdo, quando eu faço assim. Por exemplo, tem aqueles exercícios que as pessoas fazem para ver coisas com o olho, fechando o olho rápido. Eu não preciso fechar o olho rápido, eu preciso abrir isso aqui que eu vejo silhueta, eu vejo rosto, eu vejo aparência, eu vejo várias criaturas em uma determinada imagem, só com esse abrir o olho, eu ganhei uma visão especial. Mas então, voltando, eu tive um AVC, e esse AVC foi um problema. Eu fui no hospital de urgência, o médico, para conter o AVC, teve que botar 2 stents, teve que tapar o buraco e tal. E foi uma cirurgia muito delicada que eu saí de lá assim, com o lado esquerdo sendo paralisado, sem poder me movimentar, andando na cadeira de roda. Minha idade fisiológica após esse AVC foi de 70 anos, uns 15 anos mais velho. Só que aí eu botei em operação tudo aquilo que eu tinha aprendido de como recuperar o corpo, como recuperar a saúde, como recuperar o bem-estar, com muita alimentação, com oração, com respiração, com integração da natureza e uma condição de bem-estar perfeita. Os meus indicadores foram melhorando, e eu consegui, Marina, fazer com que o relógio fisiológico voltasse. Eu fui recuperando os movimentos, recuperando a capacidade, voltando a andar perfeitamente. E hoje, a minha idade cronológica, eu tenho 59 anos, mas a minha idade fisiológica é de 55 no máximo. Eu consigo recuperar, eu consigo correr, consigo desenvolver todas as minhas atividades e funções e não tenho nenhum problema fisiológico. Os meus indicadores são todos muito bons. E isso mostra que você pode fazer com que o relógio fisiológico regrida para você passar a ter mais saúde. Então, respondendo a sua pergunta, Pablo, curar-se é um dom que todos nós temos. E esse processo de curar-se, ele nos foi ocultado, ele não foi omitido, porque não interessa ao sistema que aí está, mas que as pessoas redescubram esse poder de autocurar-se. E o autocurar-se não é uma coisa maravilhosa, extraordinária, não é uma coisa miraculosa, é uma coisa muito simples. Na cultura tradicional, na cultura mais antiga, é simplesmente o processo de evitar que a doença se instale. Quando você sente qualquer mal-estar, tem sempre um chazinho, tem sempre um procedimento, tem sempre uma oração, tem sempre um cuidado especial para que a pessoa venha a não adoecer. Não adoecendo, a pessoa está sempre preservando esse curar-se, né? Isso para você não adoecer. E existem os processos e as metodologias que fazem que uma pessoa enferma seja restaurada na sua eficiência para que ele volte a ter saúde. Então, esse é um processo registrado pela medicina ancestral, pela medicina da ayurvédica, pela medicina indiana e até pela medicina tradicional dos nossos indígenas da América do Sul aqui. Os gregos já falavam, né, Matias, Moisés, a cura do alimento, né? Como você se cura com o seu alimento, né? Hipócrates, etc., né? O pai da medicina. O alimento é a nossa cura, não é? O alimento nos cura. Quando você pensa que o alimento nos cura, você está indo diretamente para a homeopatia, não é? Porque o alimento cura, mas o alimento que cura é aquele alimento que é curado, que é natural, que tem todos os seus nutrientes, as suas capacidades para que isso aconteça, não é? Então, essa situação de cura é um... Pronto, amigo. Não, eu entendo o seguinte, assim, pela leitura do seu livro, né, que a gente leu bem detalhadamente, eu acho que cada um leu, anotou, etc., a gente vê que o alimento que você narra no livro, né, quer dizer, ele é um alimento mais amplo do que o pão, né, do que o alimento concreto, né, mas que passa por um conjunto de saberes,
um conjunto de valores, um conjunto de estados de ser, né? Um conjunto de conexões que você faz com o outro, com a natureza, com os animais, com as florestas, o banho de natureza, etc. Né? Quer dizer, o alimento que você se alimenta no dia a dia, que não é só comida, né? Mas o próprio conceito de saúde, que saúde não é só não é você ter apenas um estado de não doença, vamos chamar assim, mas você ter um estado de equilíbrio físico, mental e espiritual, né? E nesse sentido, você incorpora nos teus saberes não apenas a tua experiência, embora o teu trabalho parta do protagonismo da pessoa, né? Na relação com a sua saúde, nessa, né? Consciência que a pessoa tem que ter da sua relação com a sua saúde, esse protagonismo. E a partir daí você amplia esses conhecimentos para outros saberes ancestrais, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, a medicina dos nossos avós, a medicina da culinária do dia a dia, a escolha dos alimentos, etc. E, enfim, você integra esses saberes numa visão holística. Isso é muito importante, né? Você faz a ciência conversar com o mistério, vamos chamar assim. A ciência conversar com a espiritualidade, não no sentido de uma religiosidade específica, mas com uma noção de pertencimento a uma grande narrativa. Eu posso pegar esse link do Hamilton para falar? Então, Moisés, você dedica várias páginas para falar sobre a importância da respiração e alimentação. E tem uma frase no seu livro que você diz assim: a respiração é tão ou mais importante que a alimentação. E isso me intrigou bastante. Então, eu queria saber, assim, qual é a relação entre respiração, a alimentação e o intestino, uma vez que ele é considerado o segundo cérebro. E você fala de tudo isso. E eu gostaria de te ouvir sobre isso, em cima do que o Hamilton colocou. Marina, a medicina, que nós entendemos hoje como medicina moderna, ela não surge por acaso. Ela surge, depois ela é dada como um ramo independente e tal, mas a medicina que nós temos hoje é uma medicina que foi beber lá nas grandes fontes da sabedoria humana. Então, a medicina que nós temos hoje, ela foi beber lá na medicina ayurvédica, ela foi beber na medicina ancestral da China. Então, esse conceito de saúde, ele é um conceito que diz assim: você tem saúde quando você está bem com você e com o mundo. Você está bem com você, quer dizer, você está bem corpo, todos os órgãos integrados, e a tua mente, a tua consciência e o teu espírito. Então, você está bem quando você está bem em todas as suas dimensões, né? Então, quando você percebe essas dimensões, você consegue perceber que nada pode ser visto separado. Tudo tem que ser visto dentro dessa complexidade da integração. A respiração, ela é o alimento mais perfeito, porque é o que nós precisamos logo que nascemos. Nós recebemos a respiração pelo umbigo, mas depois que nasceu, a primeira coisa que nós fazemos é dar aquela grande respiração, daí que a gente vem a chorar, né? Nesse momento que você respira, teus pulmões enchem, cada célula do teu corpo recebe uma porção daquela alimentação. Quando dizer cada célula, quer dizer cada partezinha do teu corpo instalada em qualquer lugar, né? Então, é muito importante a gente perceber que, às vezes, a gente faz muita separação entre os órgãos. Na verdade, os órgãos, eles praticamente não existem, está tudo conectado. A respiração é algo extraordinário, de extrema importância, porque, na realidade atual, nós estamos cada vez mais desnutridos de respiração, respiramos cada vez menos. Por isso, nós temos cada vez menos saúde, né? Então, quando você respira, você absorve essa energia forte. Você não pode passar 5 minutos sem respirar. Você pode passar até 5 dias sem comer e ele garantir a vida, né?
Então, a respiração é extraordinária. Se você tem uma vida saudável, uma vida ativa, uma vida normal, leva uma vida regular e trabalha e faz as coisas que precisa, a tua respiração funciona perfeitamente. Agora, se você vira, adotou aquele sistema de vida que você está mais voltado para ficar sentado, para andar de carro, para não se movimentar, há um atrofiamento permanente da respiração, respira cada vez mais, isso vai comprometer o teu intestino, o teu pulmão, o teu coração e até que haja um estado de chega a um estado de não saúde. E isso, né, o Matias, Moisés, é uma sabedoria também milenar, né? Porque você, inclusive, recomenda no seu livro a meditação, a ideia da meditação. E a meditação, ela justamente é harmonizar através da respiração, né? Você se conectar através da respiração. Quer dizer, a respiração é fundamental na meditação, né? E a meditação hoje você qualifica como também fundamental para a autocura, não é verdade? Nós temos uma energia extraordinária que está dentro do nosso organismo, que é a energia do átomo. Essa energia do átomo, nós sabemos que ela foi responsável pela o trabalho de pesquisa que resultou na bomba atômica. Mas nós somos, verdadeiramente, nós somos um reator atômico em pleno funcionamento. E quando você passa a conhecer a respiração e se orientar para equilibrar todas as suas energias, todas essas energias que estão dentro de ti, é canalizada para que você funcione bem, para que você ande bem, para que você funcione direitinho. Então, quando você entra em um processo de meditação, você se conecta de tal forma contigo mesmo que você passa a passar uma energia extraordinária para cada uma das suas células. E quando você harmoniza pela meditação, você se ajusta, o teu reator vai funcionar perfeitamente e você fica com energia para fazer muitas coisas, né? Nós falamos na meditação dos orientais, principalmente muito cultivada na Índia, mas essa meditação é praticada em vários ambientes e por vários povos. Por exemplo, nós sabemos da meditação que é praticada por aqueles que se permitem um estado de isolamento para ficar em silêncio e em paz, né? Nós sabemos da meditação também daqueles que conseguem entrar em um transe profundo quando estão em oração no seu espaço fechado e orando, né? Mas a meditação, ela é um campo que, na Índia, pessoas experimentadíssimas que meditaram durante uma vida inteira conseguem fazer coisas extraordinárias só apenas controlando a respiração, o que inclui passar vários dias sem comer nadinha, só comendo ar, meditando, né? Quer dizer, é um segredo hoje, é um conhecimento hoje disponível para você acessar e que as pessoas precisam, e nós vivemos uma situação que as pessoas estão morrendo com 50, 60 anos, com falência de órgãos por falta de uma respiração correta. Sim, eu queria uma pergunta sobre a meditação, porque assim, como é que você faz com a meditação quando você trabalha com a comunidade? Vamos dizer assim, a comunidade que ainda não conhece ou que não tem acesso ao que significa a meditação, né? Isso me intrigou. A meditação é um processo que, quando nós nascemos, nós sabemos respirar corretamente, né? Ao longo da vida, por conta de repressões, por conta da violência, por conta do ritmo, as pessoas vão desaprendendo a respirar corretamente, né? Então, no caso de uma comunidade, de um povo que se vai falar essa discussão, o que nós precisamos, professora, é fazer um processo de formação para reaprender a respirar corretamente. Assim como nós precisamos fazer a formação para as pessoas reaprenderem a comer corretamente,
também é preciso fazer com relação à respiração. E ao longo desse processo de reaprender a respirar, pelo princípio básico, que você respira pelo diafragma, você precisa respirar profundamente, você precisa desacelerar o organismo, aos poucos você vai chegando a um estágio que as pessoas vão reaprendendo e vão se redescobrindo, e há um estágio que você realmente chega ao estágio que você diz assim, daqui eu já posso caminhar sozinho. E aí você pode dizer, olha, você já pode seguir esse passo para você caminhar sozinho. O melhor caminho, professora, para se ensinar alguém a reaprender a respirar, nós estamos falando nem de meditação, reaprender ainda a respirar, professora, é fazer exercício. Aquele que faz exercício reaprende a respirar, porque o corpo é muito sábio e quando você está fazendo exercício, o corpo diz sangue, oxigênio no sangue. Então o pulmão começa a trabalhar perfeitamente e você não tem problema. Por exemplo, um atleta não tem problema de respiração, a não ser caso de deficiência fisiológica. Eu imagino, Moisés, que muitas pessoas devem ter entrado em contato com você através do livro, né? E que essas pessoas já vêm abertas talvez a uma ideia de buscar esse tipo de filosofia de vida diferenciada e nisso algum tipo de cura, de melhora de qualidade de vida. Como isso se desenvolve no dia a dia? Como é que as pessoas chegam até você? É através do livro só? Ou chegam por terceiros? Como é que você está passando adiante esse aprendizado? Pablo, eu fiz uma edição de 1000 exemplares. Essa primeira edição, eu fiz uma escolha de fazer um contato pessoal com o leitor. Esse livro eu não deixei em lugar nenhum. O autor mesmo repassa aos leitores, e a maioria deles eu repasso com autógrafo e mantenho uma comunicação com essa pessoa. Essa pessoa, depois eu fico aberto para que a pessoa possa, após a leitura, retornar, fazer perguntas, visitar o espaço. E com isso chega a uma situação que, se a pessoa tiver interesse em fazer, por exemplo, uma formação no Curarte, eu faço a formação exclusiva pelo sistema da maestria. A Milton Marino deve saber, e a professora Vera, que antes da universidade as pessoas aprendiam pessoa a pessoa, onde aquele que sabia um pouco mais sentava e trocava ideia com aquele que queria aprender, e assim saiu o processo da maestria, né? E essa pessoa vem aí com uma orientação de uma boa leitura, não uma leitura qualquer, uma leitura com fichamento, conhecimento profundo da obra. Aí você entendeu tudo aqui, entendi. Então vamos fazer agora um trabalho avançado para que você venha desbloquear o teu Curarte, né? E o que é desbloquear o teu Curarte? É ativar esse poder desse reator atômico que te permite restabelecer uma força extraordinária para que você venha se curar de uma doença, não, de todas as enfermidades. Pablo, eu acredito que é possível curar de todas as enfermidades, até do câncer, de todas as enfermidades, desde que a pessoa esteja realmente empenhada em atingir esse estado de cura. Isso é registrado na literatura ancestral, mas até na literatura atual, centros especializados de estudo estão mostrando que é possível, registrando e estudando cura de pessoas que foram para casa. O médico diz assim, olha, você vai para casa, você vai ter tratamentos paliativos, mas nós não podemos fazer nada para você. E depois essa pessoa volta, há alguns tempos aparece na história, no consultório do doutor, doutor, voltei. E o doutor, como? Aí ele vai dizer assim, eu fiz uma boa respiração, eu reaprendi a comer, eu me livrei do estresse, eu me livrei das minhas assombrações, eu estou vivendo em paz, e a doença sumiu. Assim acontece. Há os casos extraordinários que acontecem por milagre. E quando acontece por milagre, é aquela coisa, a pessoa se teve uma situação, teve uma experiência extraordinária, surpreendente, e foi curado, né? Isso acontece. Mas eu estou falando daquelas pessoas que têm ousadia para buscar a sua cura, coragem de fazer esse caminho, e ele vai
faz a trajetória e atinge a sua cura. Não quer dizer com isso, Paulo, que você está negando a ciência, a medicina, de forma alguma. Tudo deve ser feito até com o acompanhamento do médico, a orientação do médico. Mas essas coisas elas precisam ser feitas de forma muito consciente para que esse caminho seja atingido, esse alvo seja atingido. Né? Por isso nos leva àquela pergunta anterior, de que se vocês tinham lido esse trabalho, porque me interessa muito disseminar essa terapia por todo o Brasil. Então me interessa muito que haja um terapeuta lá em São Paulo, um terapeuta lá em Curitiba, para que a gente possa dizer assim, olha, é possível. É fácil? Não é fácil. Então, Hamilton e Marina e Pablo e o professor estão reunindo um grupo de 100 pessoas para ter essa formação exclusiva e receber essa formação do curar, que eu dou através de uma certificação de autor, para que a pessoa possa curar, desde que ele tenha passado pela prova e tenha atingido, que eu consiga mostrar que realmente atingiu a capacidade de curar. Como você diferencia saúde física, espiritual e mental? Eu não diferencio. Simplesmente não existe uma sem as três. A saúde física é totalmente dependente da saúde espiritual e mental. Uma pessoa não pode ser saudável fisicamente se o espírito não está saudável. Uma pessoa não pode ser saudável perfeitamente se o corpo, a mente não estão saudáveis. É preciso que se busque essa conexão. Qual é o problema da medicina que nós conhecemos, a moderna? É que avançou-se tanto nessa história de que havia um corpo físico que se negou às outras dimensões, né? Além da ciência fragmentar o corpo físico em diversas partes, negou que existia a dimensão, por exemplo, espiritual. A mental, você vê os psicólogos que tratam, os terapeutas que tratam, mas o espiritual foi relegado ao campo das chamadas superstições, que é um erro terrível. É preciso que se busque sempre a integração. Olha, existe um corpo, a mente e um espírito. Mas nenhum dos três sobrevive sem o outro. Então é preciso que você tenha essa capacidade de entender todos que nós temos corpo, mente e espírito. Se uma pessoa chega a ter dúvida, há procedimento que pode dizer, rapaz, isso aqui é teu corpo. E a pessoa pode chegar e o que é a minha mente? A tua mente é o teu simbólico, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Teu simbólico, teu imaginário. E o que é teu corpo? Teu corpo fica vendo aí tua mão, teus pés, tudo e tal. Aí diz assim, e se eu ficar sem a mente? Você não funciona. E se ficar sem espírito, tu morre, meu filho. Eu gostaria, Moisés, que você falasse sobre o que é o sítio ecológico Panacuí, porque, pelo que a gente leu, inclusive, da sua obra, tudo, você tem um local onde você viabiliza essas práticas, é isso? É verdade, é verdade. Verinha, eu preciso te dizer que eu chego no Maranhão, você me viu eu chegar aqui no Maranhão, aí eu chego no Maranhão, faço jornalismo, vou trabalhar como jornalista, Milton, e vou trabalhar como radialista, e vou trabalhar como consultor, como professor, e entrei no círculo da vida, tal. Chegou um momento que eu estava muito estressado, tão estressado ao ponto de dar choque. Para vocês acreditem, uma pessoa estressada, ele está tão mal conectado, se alguém toca nele, ele dá choque. Eu estava assim, brigando com todo mundo, eu estava uma peste. Porque eu achava que eu podia tudo, podia fazer tudo, e não ia acontecer nada comigo. Então eu caí, fui entrando numa história, aí com muitos problemas de saúde, isso há uns 18 anos atrás. Alguém me disse, vai caminhar. Velho, eu fui caminhar, comecei a caminhar e gostei. Comecei a caminhar muito e gostei. E peguei uma trilha do mato e gostei. E comecei a ir para a zona rural e fazer coisa com enxada, com facão, e trabalhando e gostei. E passei a passar o final de semana por lá e gostei. Aí eu percebi que era melhor ficar logo o tempo todo lá. Foi que surgiu a disposição de ir para o sítio. Aí eu recebo meu irmão caçula, aqui me visitando,
E ele chega, eu estava terminando de construir a casa lá no sítio. Aí quando ele chega, ele diz, meu irmão, você é doido de pedra. Por quê? Cara, você não pôde ir para o Acre, tu conseguiu construir um pedaço do Acre para ti aqui. Hamilton, eu não construí um pedaço do Acre. Eu construí um pedaço do Moisés Matias dos 3 anos de idade no Acre. Aquele universo simbólico da criança que eu precisava para me tratar. A criança dentro de mim disse, olha, você não é do asfalto, você é da floresta. Aí eu fui, depois fui morar no sítio e fiz história, e a gente pesquisador começa a estudar e pesquisar e tudo. Eu aperfeiçoei, estudei e aprofundei e transformei o lugar em um laboratório de ecologia integrada para mostrar que todo mundo tem um espaço profundo, bonito, ecológico dentro de si e que esse espaço se materializa no espaço mais amplo, com bem-estar, com água, com luz, com pássaro, com paisagem, com vento, com chuva. Então, o Panacuí, Vera, é isso. Um espaço em que as pessoas podem se tocar, se sentir como um ser ecológico, irmão das árvores, irmão dos pássaros, possa andar descalço, possa respirar ar puro, tomar banho de chuva, sentir aromas naturais e essa coisa mais. Eu transformei isso também em um espaço de ecologia para mostrar que é possível provocar o processo da abundância e estimular o círculo da abundância e mostrar que essa história de pobreza é uma coisa que botaram na nossa cabeça. Não existe pobreza para quem vive no Brasil, principalmente no norte do Brasil, aqui no Maranhão, porque a riqueza é uma coisa abundante, nós precisamos saber como ativar essa história. Sintetizando, o sítio é um espaço de curar-se, é o meu espaço terapêutico, eu sou terapeuta hoje. A pessoa querendo, vai lá. Né? Um centro de inteligência. É um centro de inteligência, amigo, mas aí é outra referência. Centro de inteligência como um centro do paradigma alternativo para o desenvolvimento de uma nova sociedade, sabe? Centro de inteligência como modelo diferenciado a esse que aí está. Então, é mais aí uma proposição revolucionária para quem quer mudar o mundo, né? Então, ele ao mesmo tempo que ele é um centro de inteligência alternativa, onde eu formo pessoas do curso e essa história toda, na mesma dimensão ele tem um espaço que é o espaço curar, onde a pessoa vai lá e, a partir desse andar, desse respirar, desse reaprender a comer, reaprender, ele se restaura, se fortalece e pode tocar a sua vida, fazendo as suas conexões para aquelas coisas que lhe fazem bem. Mas isso se dá por formação lá dentro do sítio, se dá por um método orientado por você, por uma vivência. Como é que se dá isso? Como é que acontece isso lá dentro do sítio? O Sítio de Inteligência Alternativa ele é conectado com o primeiro livro, que é o Sítio Ecológico, Guia para Salvar a Terra. Nesse âmbito aí, nesse campo, eu sou um consultor, que eu dou consultorias para as pessoas fazerem seus sítios, para quem tem terra, para quem já tem uma propriedade, tem interesse em mostrar que um sítio é muito mais do que um espaço para produzir renda. O sítio é um espaço para produzir qualidade de vida, para construir bem-estar. O sítio produz renda? Com certeza, mas ele é um sítio que também pode ser usado para você fazer artesanato, para você fazer a culinária, para você escrever música, para você escrever livro, para você fazer pintura, para você fazer arquitetura. O sítio é um espaço para qualquer profissional que queira viver bem, trabalhar a sua horta, né? Trabalhar a sua vida. E eu procuro fugir daquela história de que o sítio é um espaço sempre pensado para apropriar-se e produzir coisas para o mercado, para a venda. É muito mais que isso. É um espaço para você viver o teu ecológico pleno e contribuir para as criaturas e para o universo para que haja um bem-estar amplo e geral. Nesse sentido aí, eu sou consultor e me contrato, eu dou consultoria para mostrar que alguém que tem um sítio de X hectares, que acha que ele tem um potencial para valer tanto, eu digo, não, rapaz, teu sítio não vale isso, não, teu sítio vale 10 vezes mais que isso. Aí eu vou lá e mostro para eles,
está cheio de água de qualidade, está cheio de terra boa aqui, tem espécies vegetais importantes aqui. Eu desenvolvi esse olhar para mostrar como ativar esse instinto de inteligência alternativa. Você fala na conectar-se com a natureza, o curar ecológico, e eu te pergunto, moradores das grandes metrópoles, cercadas de prédios concretos, agitação constante, poluição sonora, visual, poluição do ar, que eu fiquei estarrecida de saber que a maior parte de mortes em cidades grandes são decorrentes das poluições que nós temos. Aí eu te pergunto, com escassez de parques e florestas, que alternativas que temos? Não seria legal políticas públicas que pudesse fazer alguma coisa para melhorar a saúde das pessoas, para ter um viver melhor? E quais seriam por onde começar, pensando em cidades grandes, que não tenham um sítio como você está descrevendo, não tem parques, não tem florestas? Marina, nós, humanidade, estamos na nau errada, nós estamos no barco errado. O nosso barco está indo direto, em grande velocidade, com o pé no acelerador, a caminho do precipício. Então, é hora de quem quer, de quem tem coragem, abandonar este barco e pegar outra embarcação na direção de um porto seguro, sabe? Mas isso é muito difícil. A gente precisa ter coragem para tomar as iniciativas verdadeiras. A humanidade, mantido o ritmo atual, em 100 anos nós faremos uma espécie extinta. Não em 2, todo mundo. Porque as crises climáticas elas vão agudizar de tal forma que se tornará irreversível. Tem perspectiva? Tem. A perspectiva é abandonarmos esse barco da civilização do Ocidente e embarcarmos no modelo do modelo aí estudado, desenvolvido ao longo e testado e provado a sua eficiência, provado pelas grandes tradições da humanidade, que é o modelo do bem viver, né? O paradigma alternativo da sustentabilidade holístico, que é o modelo daqueles que aí preservam as florestas, preservam os rios e preservam tudo. Então, nós precisamos, no meu trabalho, por exemplo, eu faço um trabalho de beija-flor, vou tentando tapar, apagar o fogo, fazendo aquele exemplo, né? Mas dentro daquela lógica de que eu devo pensar globalmente, mas a minha ação tem que ser local. E eu já provei, na minha experiência, que a ação local, Marina, ela é transformadora. Você atuando localmente, você não está sendo egoísta tentando só se salvar, não. Você se salva e você, ao mesmo tempo, dá contribuição para que aquela tua região melhore, né? Eu dou sempre um exemplo com a ideia de quando a gente entra no avião, que o pessoal da tripulação vai sempre dizer, olha, gente, vai cair uma máscara na sua frente. Você pega ela imediatamente e bota em ti. Porque depois que você tiver em segurança, você pode salvar o seu filho, o seu companheiro e tal. Se você não botar em si, você morre e aí morre todo mundo junto, né? Então, não é egoísta. Cada um precisa fazer a sua parte e tentando restaurar o que é possível, né? No meu caso, para ter esse sítio ecológico, eu fiz uma opção. Eu abandonei o caminho que eu estava levando. Nós vendemos o apartamento e compramos esse pedaço de terra lá, né? Quem mora numa grande cidade, ainda tem, por exemplo, em São Paulo, tem cidades de porte pequeno com excelente qualidade de vida, né? E se alguém não está querendo sair da cidade de pedra, é muito complicado, porque como é que vai fazer? O que nós deveríamos fazer imediatamente é o que a ONU está dizendo. A ONU está dizendo há 30 anos, há mais de 30 anos, que não está certo o caminho que nós precisamos de um outro caminho. Já existe até um estudo mostrando que se nós não sairmos do barco que calcula a riqueza pelo PIB, Produto Interno Bruto, e migrarmos para Produto Interno Bruto é aquele que mede riqueza em lastro, dólar e ouro, né?
Então, se você não tem dólar nem ouro, você é pobre. E migraram para um outro barco, um barco de sustentabilidade, que é o barco que se mede pelo FIB, que é o Felicidade Interna Bruta. Quem tem felicidade interna bruta é aquele que tem ar, tem paz de espírito, é feliz, convive com sua família em paz, produz o seu próprio alimento. Então, sim, exatamente. Professor, é interessante que o Butão é dito como o índice de felicidade interna bruta até registrado pela ONU. O Butão é um paísinho situado entre a China, na Cordilheira do Himalaia, e a Índia, na Cordilheira do Himalaia. Há 30 anos atrás, eles vêm testando um outro indicador, não aceitaram a medição da riqueza pelo PIB, e lá é o país considerado onde já existe esse índice de felicidade muito elevado. Mas esse PIB, ele também pode ser encontrado nas pequenas localidades ao longo dos países, inclusive no Brasil, que as pessoas vivem muito bem, até em locais isolados, em locais onde a urbanidade não chegou de muita forma, e que eles vivem bem, são felizes, são bem cuidados e tal. No Maranhão, fazendo uma comparação entre o que se chama de zonas azuis no mundo, onde existem, onde moram os longevos, onde moram os longevos são um local onde existe uma excelente qualidade de vida. Eu tenho indicação de que no Maranhão, para você ter ideia, Marina, existem áreas você pode identificar essas áreas azuis, onde as pessoas vivem muito bem, e vivem muito bem porque são felizes, têm alimento abundante, são bem tratados pelos familiares, pelos amigos, e aí conseguem viver bem até ultrapassando os 100 anos. Marina, não sei se eu fui claro na resposta, mas eu só queria concluir dizendo que você precisa fazer, a gente precisa fazer escolha, somos resultado das escolhas que nós fazemos. Acho que a gente está caminhando para um final, assim, porque não pode passar muito de 1 hora o programa, mas eu queria só retomar um pouco a questão que a Marina colocou, né? Que realmente é um grande desafio, porque eu entendo, por exemplo, um centro ecológico, a ideia de multiplicar experiências, multiplicar educação, multiplicar cultura, né? No sentido de mudança de paradigma, né? A partir da interiorização de um saber, do conhecimento, de uma consciência, né? Agora, nós temos que entender, por exemplo, que o mundo chegou a 60% de população urbana, nessa loucura que a Marina descreveu, 60%, e que em 2050 serão 70%, 80% de população urbana. E hoje já a grande parte da geração de renda parte das cidades, a movimentação, a cultura é parte das cidades, né? Há uma quase submissão do campo à cidade, né? A pergunta é o seguinte, como que pode se levar esse paradigma para o dia a dia, para aquela pessoa que está caminhando lá no ônibus, aquela pessoa que está na periferia, os jovens cantando na periferia, etc., no sentido de ele interiorizar essa consciência e mudar o paradigma antropocêntrico para uma visão biocêntrica de defesa da vida integral. Nós temos essa consciência, né? Hoje eu estava falando com um motorista de Uber, ele falou assim que o desequilíbrio climático existe, mas que ele ouviu de especialistas de que é um ciclo da Terra, é um ciclo, tem épocas que esfria mais, tem épocas que esquenta mais, isso é uma coisa natural. Eu falei, pode até ter um mistério por aí, mas isso não nos faz diminuir no sentido de puxar o freio, né, do chamado desenvolvimento, né? O chamado desenvolvimento, que por isso que a gente fala do bem viver, porque o desenvolvimento trouxe desigualdade, trouxe paradigma urbano, trouxe coisas terríveis para a humanidade também, né? Então eu acho que como mudar a partir de todo esse saber que você traz aí, né, e que influencia milhares de pessoas, como mudar o paradigma, né, do viver humano no planeta, né? Hamilton, a comunidade internacional, a ONU, os pensadores alternativos do mundo todo já sabem o caminho, que é buscar o equilíbrio
e a sustentabilidade, buscar o bem-estar. O interessante é que isso já entrou na academia, já tem estudos consolidados nesse sentido. Alguns países, além de Butão, estão colocando no seu como critério de avaliação os princípios da FIB. Por exemplo, a França já colocou um indicador lá para medir a qualidade de vida do francês, a qualidade de vida do francês como uma das riquezas nacionais, né? Então isso precisa acontecer para que a gente possa se transformar isso em políticas públicas, políticas inteligentes, né? Não tem mais sentido a gente viver numa cidade como São Luís, onde eu vivo, e o lixo ficar jogando numa situação de absoluto descontrole da cidade, né? E não haver um trato dos dejetos humanos. Os dejetos humanos devem ser tratados nas suas casas e tal. Então, esses procedimentos, para que isso se transforme em política pública, já estão disponíveis, já existe tecnologia e conhecimento para que isso aconteça. Alguns, Singapura, por exemplo, que é uma ilha, é um país ilha, é um país exemplo de como se tratar e se ver dessa forma. Então, é preciso que sejam adotadas as políticas para que isso aconteça, né? É preciso que a gente comece a valorizar outras coisas, além de sair dessa lógica, dessa loucura de consumir, 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 que possa valorizar a consciência de que para você existir, para você ser feliz, você precisa ser feliz. Se você é feliz, você pode ser feliz muito bem sem viver nessa loucura de ter, de acumular, de possuir, onde alguns têm a riqueza extraordinária e a maioria vive precisando do essencial para não morrer de fome, né? Então, esses absurdos precisam acontecer e nós precisamos ter a ousadia para dizer, olha, é possível. Como é que se faz isso? A gente faz isso no pequeno espaço onde você manda. Por exemplo, eu tenho um sítio de 3 hectares que lá eu consigo controlar para que haja um reflorestar de floresta. Só que essa minha área começa a impactar a região toda, porque os vizinhos começam a perceber, aquele modelo ali é melhor. E aí as pessoas vão perceber, vão dar esse exemplo. E aí, aos poucos, o político vai ver assim, olha, aquele modelo ali que aquele rapaz está fazendo é interessante, porque ali é um modelo de abundância. A poupança ali só aumenta, a prosperidade, o bem-estar só aumenta, a água aumenta, as florestas aumentam, as flores aumentam, o mel aumenta, enfim, essa história toda. E com isso você vai contagiando a história de fazer com que a coisa aconteça de pouquinho em pouquinho, mas isso de pouquinho em pouquinho a gente precisa fazer a revolução para que muita gente seja impactada. Assim, que eu acho isso, vejo isso realmente com clareza. Agora, a gente tem todo hoje, além da máquina capitalista, nós temos bombardeando nossos ouvidos, mentes e tudo mais, você como jornalista também, a gente vê o quanto essa mídia, né, é perversa porque ela atua nisso, ela atua no consumo, ela incentiva isso, ela incentiva desde as crianças, todo tipo de gente, todo tipo de raça, todo tipo de classe. E ela está em toda parte hoje com o celular, né? E muitas vezes o celular ele está só veiculando coisas inúteis. Às vezes até através de músicas que a gente nem considera que seja, mas assim, é um lixo que nos invade e que realmente está aí, né, Moisés? Né? A gente teria que fazer uma contramão da mídia para trabalhar nessa questão. Tu não acha, não? O melhor, eu aprendi, professora Vera, que a melhor forma de dar uma resposta é mostrar uma solução melhor, né? À medida que nós provamos que a alimentação correta faz um resultado melhor para a saúde, muitas pessoas vão passar a comer bem. Porque esse modelo é um modelo tão escroto, tão nojento,
que as pessoas estão acumulando estresse, acumulando epidemias, as doenças, as doenças oportunistas, as doenças autoimunes prosperam de uma forma extraordinária. E aí as pessoas percebem, puxa, mas esse negócio aqui não está funcionando mesmo. E as pessoas estão percebendo, velho, que do jeito que eles estão, não está dando certo. E aí, quando eles conseguem assim, não, eu vou para o médico. Aí o médico vai lá, faz a cirurgia, passa um monte de remédio, volta para casa e continua doente. Então, à medida que a gente se coloca como um exemplo para dizer, olha, existe esse modelo diferente e a gente vai crescendo, é uma contra-informação para a gente contrapor esse modelo que aí está. E sempre levantar a nossa voz para dizer, olha, esse negócio de produzir soja para abastecer o mercado de alimentar da China, eu falo soja, porque o Maranhão está se transformando em um centro produtor de soja para a China. Não é bom porque nós não temos comida de qualidade. Se você não tem comida de qualidade, não adianta investir em hospital, em médico, em cirurgia, porque não vai resolver, porque o que resolve o problema de saúde é comida boa. E você só tem comida boa se você produzir um alimento orgânico, ecológico, natural, produzido na própria região. Né? Então, Vera, a batalha é duríssima, mas nós precisamos estar preparados para ser soldados dessa batalha, porque nós temos muita munição a nosso favor. Inclusive munição que o inimigo está nos passando, que são as suas enfermidades, as suas doenças. Hoje nós nem precisamos mais falar que o mundo vai entrar em uma crise climática. De repente cai um toró d'água e todo mundo está dizendo, rapaz, esse negócio é sério mesmo. Não é não, amigo? Eu só queria eu acho que ficou muito claro, mas essa relação que o Moisés colocou desse trabalho que ele vem fazendo, dessa área de atuar com o bem viver, né? Então, isso para nós, entende? Esse recado, que é justamente a cultura de melhorar, entende? De entrar em contato com a natureza, com com o outro, e também a cultura da vida, porque essa cultura que a gente está vivendo é uma cultura da destruição, que não está nos levando para a questão saudável, né? E visto isso, a gente realmente, pequenas iniciativas podem se tornar grandiosas, porque elas vamos assim, a gente vai copiando, reproduzindo e vendo, como disse o Moisés, a gente vai verificando que está dando certo e que aqui o que está se apresentando não está, né? Então, acho que é uma questão de procurar mesmo enxergar melhor, ver melhor e ter essa consciência, que é a consciência da mudança. E porque nós não somos estranhos à natureza, nós viemos dela. Então, a gente precisa nos cercar dela, porque ela é vida e a gente não está procurando nada, pelo contrário, para nos destruir, para acabar com o planeta, né? Então, eu agradeço muito a participação do Moisés e de todos. Se tiverem algo a acrescentar, é a palavra de força. Esse é Hamilton. Eu queria trazer duas máximas do Gandhi, né, nesse final aí nosso, nessas conclusões, que eu acho que está presente no discurso do Moisés e também no nosso do bem viver. Que nós devemos querer ver no mundo aquilo que nós já temos, né? Quer dizer, a vida é parte da gente, né? Isso o Gandhi falava, enfatizava o tempo todo. Nós temos que ser o exemplo, né? E a outra coisa é que a arte da vida é fazer da vida uma obra de arte, né? Então, com toda essa integração de saberes, de conhecimentos, de sabedoria emocional, de equilíbrio físico, mental, espiritual, de conhecimentos da ciência, né, sem negar a ciência, a espiritualidade, quer dizer, todos esses conhecimentos integrados, né, esse sentido de vida integrado, não é apenas conhecimento racional, mas é uma sensibilização da nossa mente, essa reconexão
esse religar, né, de todas essas coisas que andam soltas no planeta, né, eu acho que você transforma a vida em uma obra de arte, né, com toda a justeza e com todo o encantamento de uma obra de arte. Eu acho que a saúde e a autocura é um pouco isso também, né? Eu acho muito importante isso que Moisés traz, quer dizer, do protagonismo do ser. Nós temos que ser protagonistas da nossa saúde. Se você não for o protagonista da sua saúde, você diz, eu não vou melhorar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não posso. Você tem que cauterizar o não posso. A primeira coisa que você tem que fazer para você se curar é você cauterizar o não posso. Eu não posso caminhar, eu não posso me conectar com a natureza, eu não posso. E existem lugares, caminhos que hoje estão meio mesmo no mundo urbano. Você não pode se conectar com a natureza, você não pode ir num parque, não pode ouvir as aves, não pode ver o movimento das águas, não pode abraçar uma árvore, não pode ter essa conexão? Pode também. É menor do que a floresta, do que o banho de floresta que você fala no teu livro, né, com brilhantismo. É menor, sim, mas eu acho que são passos menores, às vezes, mas que é possível dar a partir desse aprendizado, de um novo modo de viver no planeta, né? Eu acho que isso é muito importante. E o seu livro é muito importante para ampliar esses saberes integrados, né? Eu acho parabéns. Vou repetir tudo o que já foi falado. Queria agradecer a presença do Moisés, um aprendizado grande, parabéns pelo livro, uma obra que é preciso realmente ser divulgada, socializar aquelas informações que tão ricas, né, que são coisas experimentadas, vivenciadas, né? Isso é muito importante, não é teórico apenas. E queria dizer o seguinte, que completando o que a Vera falou, o Hamilton falou e o próprio Moisés, eu acho que a gente sai dessa live acreditando que um outro mundo é possível, né? E, Hamilton, complementando o que você disse, pequenas coisas podem ser, por exemplo, para quem mora em cidade grande, hortas urbanas, que é um movimento que está acontecendo. É pequeno, mas vai crescendo, né? A gente tem que, o que você falou, a gente tem que acreditar, esperançar, como dizia o Paulo Freire, né? Porque se a gente não acredita, a gente tem que ser protagonista da saúde e da nossa própria história. É isso, muito obrigada, Moisés, tudo de bom para você, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro. Eu gostaria de agradecer que o Moisés ter dividido essa experiência conosco, um pouco dela, né, nesse vídeo, e agradecer ao público que acompanhou esse vídeo aqui com a gente, pedir que ele veja outros vídeos aqui no canal Chai no YouTube, nos procure em redes sociais, nós estamos no Facebook e no Instagram, pretendemos ampliar ainda mais essa presença em outras redes, e continue nos acompanhando para outras entrevistas interessantes. Não deixe de curtir o vídeo. Agora eu vou dar a palavra para o Moisés, por favor. Gente, muita alegria, muita honra, muita gratidão por essa oportunidade para falar para vocês. Eu sei que vocês não são um público qualquer, somos irmãos gêmeos, fazemos parte da mesma tribo, batalhamos pelas mesmas ideias. Por isso nós precisamos estar irmanados na busca da conquista de um bem viver cada vez maior. Sim, o bem viver cada vez maior precisa acontecer no local. Você precisa ser um bom exemplo de como essa coisa pode fazer bem para ti, para os que estão perto de ti, para os teus queridos, e depois para um povo mais ampliado e até para a humanidade. Consertando o que eu disse antes, Marina, existe um movimento muito forte nas cidades para tornar a cidade cada vez mais floresta, a cidade cada vez mais verde, né? Existem casos e arquitetos, escolas de arquitetura que estão construindo edifícios florestas. Então, esse movimento de verdear a cidade é muito forte
e mostra assim, que em algumas localidades você pode mudar em curto tempo hortas urbanas, com arborização, com construção de espaços internos dentro das construções, para que a vida seja cada dia melhor. Então, de passo em passo, a gente vai conseguindo, avançando e fazendo com que esse processo de mudança aconteça, né? Eu me coloco inteiramente à disposição dos amigos, se quiserem fazer a formação por arte comigo, fazer parte desse seleto grupo de 100 pessoas que eu estou reunido nessa formação inicial, e convidar vocês para um dia, quem sabe, vir passar um dia comigo no Panacuí, para fazer o abraço às nossas árvores, para caminhar nas nossas trilhas, para tomar um banho da terapia curativa da lama, e apenas sentar na varanda e balançar um pouco na rede, que isso também é muito importante, bater um papo. Muito obrigado, gratidão, Deus esteja conosco.